A gente sabe que, por mais que a capoeira ela tenha se disseminado, então é quase que um jargão, um clichê, dizendo que ela está presente em mais de 160 países, e em determinado momento eu me coloquei lá para fazer, né, tentativa de levantamento, então assim, não é um clichê, de fato ela está presente em diversos países, ela está presente, altamente disseminada na sociedade brasileira, né, mas ainda assim a gente sabe, como várias manifestações culturais negras, a capoeira também é vítima de preconceito, ela também muitas vezes é vítima de olhares tortos, dos piores lugares do clube, da academia. Na Bahia vai ter essa dimensão aí dessa linguagem de luta, essa linguagem esportiva, mesmo que venha acompanhada com perspectivas de tradição, de cultura. Né? No Rio de Janeiro, a gente vai ver que a capoeira ela vai se capilarizar, né? E você, depois da repressão ali da Primeira República, né? Você vai praticamente assim, as grandes maltas de capoeira que estavam muito presentes no dia a dia da cidade, elas se desmontam, né? E a gente vai ver a capoeira indo para os subúrbios. Por outro lado, a gente vê algumas outras iniciativas, algumas décadas depois, né? Uma figura muito famosa na capoeira do Rio vai ser, por exemplo, o Sinhozinho, né? Que vai ser uma capoeira muito mais de luta do que essa dimensão lúdica, musical, que a gente vai encontrar na Bahia nessa mesma época com bimba ou com pastinha, por mais que tenham diferenças nessa musicalidade, nesse estilo de jogo, nos instrumentos e tudo mais. Isso é importante do ponto de vista simbólico, então é o Estado brasileiro, né, falando para si, isso quando eu estou falando do reconhecimento como patrimônio cultural do Brasil, de que a capoeira é um elemento importante, né, ou seja, uma manifestação cultural negra, ela é importante para a Constituição do Brasil, Constituição identitária, é também o Estado brasileiro se comprometendo, né, com uma série de dinâmicas junto a esses grupos, ou seja, né, quando a gente pensa preservação do patrimônio material, né, a gente pensa em manutenção das características arquitetônicas, a gente pensa em possibilitar o uso desse patrimônio pela população, e quando a gente está, isso assim, em linhas gerais, né, é um pouco mais complexo. E quando a gente está falando de salvaguarda do patrimônio imaterial, a gente está falando fundamentalmente de garantir para essa população, para essa comunidade, né, os chamados detentores, ou seja, quem produz essa manifestação cultural, que essa comunidade tenha toda a possibilidade de praticar essa manifestação cultural, de ser respeitada, de ter condições sociais, econômicas, políticas. A gente percebe claramente que tem esse movimento aí, que não é um movimento estável, né, na maneira pela qual o Estado brasileiro se relaciona com a capoeira. Então, mesmo quando a gente percebe, por exemplo, durante a ditadura militar, algum investimento na capoeira, é um investimento autoritário, é um investimento que não dá conta, né, dos anseios desse campo, dos próprios capoeiristas, e que, pelo contrário, deixa muito a desejar em termos de fomento, de valorização. Né? A gente percebe uma certa mudança aí nos anos 2000, por mais que não dê conta de todas as demandas represadas desses grupos, e a gente percebe um claro retrocesso atualmente. A gente vive um momento de desmonte de uma série dessas políticas públicas, né? Então, a gente vê o esvaziamento de orçamento do IPHAN, o Ministério da Cultura não existe mais como tal, né? Uma série de políticas públicas que vinham sendo implementadas para as culturas populares, para as minorias, políticas afirmativas, né, com um grande investimento desse governo atual de desmonte, né, de retirada de orçamento, e isso impacta, né, essas pessoas que foram, né, historicamente marginalizadas e vítimas de preconceito, né, enfim, vítimas de um abandono do Estado, e que, via patrimônio, era um desses caminhos para acesso de políticas públicas e que nem assim, né, estão conseguindo, de fato, acessar as políticas que deveriam.